Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse é um terceiro vídeo de uma série que eu estou criando aqui sobre o funil médico, sobre a etapa de compra, a jornada de compra do paciente. Então, a gente vai falar aqui sobre essa etapa que é a seleção, que inicia o processo comercial nas clínicas. Antes disso, eu falei sobre a arquitetura de receita, como a arquitetura de oferta, na verdade, e receita também, mas a arquitetura de oferta, como criar uma oferta, como pensar uma oferta em que isso se desdobra durante todo o funil, como pensar isso de forma muito mais sistêmica e muito menos pontual, como só apenas um viés de posicionamento. Eu falei também no segundo vídeo sobre a parte de marketing, né? Sobre primeiramente reconhecimento e educação, e agora eu vou falar sobre seleção. Aqui dentro a gente tem algumas etapas, a etapa de atendimento e a etapa de conversão, e a gente chama, eu chamo carinhosamente, que esse é o segundo vale do processo comercial. Então, como eu falei, primeiro vídeo eu fiz sobre oferta, e segundo vídeo eu fiz sobre a parte de marketing, tá? Que é essa parte de reconhecimento e educação. E hoje a gente está falando, o vídeo a gente vai fazer hoje, né? Que a gente está falando é sobre a seleção, que é o famoso eu só recebo lead frio do marketing, do tráfego, mas dificilmente, quase nunca, esse problema é um problema de tráfego. Muitas vezes é um problema de conversão, de atendimento e conversão. E aí, por diversas formas, a gente pode ter uma quebra de posicionamento na fala, a gente pode ter um atendimento demorado, a gente pode ter falta de follow-up. Então, tem diversas coisas aqui que acontecem para que essa quebra aconteça e exista um vale. Muita gente, muito lead cai aqui dentro dessa fase e não avance para a próxima fase, que seria a consulta. Então, como eu falei, demora na resposta, falta de padrão, desalinhamento de discurso, isso é muito, muito comum. Secretário em segurança, falta de condução, tá? Então, o que acontece? A gente gera uma expectativa no marketing, né? E às vezes também, quando a gente pode falar até uma etapa antes, que é a etapa de oferta, a gente gera expectativa, cria toda essa expectativa pelo marketing, mas chega na fase de seleção que a gente vai atender e vai conduzir para o agendamento, que é a consulta, a próxima fase, e geralmente são excelentes médicos. A gente tem uma quebra muito grande aqui e muito lead vaza por essa etapa, fazendo com que a nossa taxa de conversão seja baixa, fazendo com que seja caro o custo por lead, né, que é o famoso CPL, fazendo com que a minha taxa de conversão, como aqui é baixa, isso faça e gere um custo de aquisição de cliente, que é o famoso CAC, que seja alto. A gente acaba encarecendo, que já é caro, já está mais caro em 2026, anunciar, e a gente acaba encarecendo aí. Então, então, esse é o primeiro vale, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre conversão. E aqui, como eu disse, tudo que a gente percebe e vê no dia a dia que gera essa expectativa e não consegue, de fato, entregar um bom atendimento para que esse lead, esse potencial paciente, ele avance à próxima fase, perfeito? Então vamos para o próximo slide. Então, a consulta, para a gente é muito claro, ela não começa na sala com o médico, ela começa no primeiro contato. Como eu falei, o marketing ele gera uma expectativa. Quando a pessoa entra em contato, ali já é uma extensão da consulta. A gente sempre fala, eu vou até voltar aqui o slide, que a consulta ela inicia nessa fase que a gente está falando hoje, seleção, e ela muitas vezes ela se perpetua por todo o funil. E aí eu tenho falado sempre, né, que o funil, muitas vezes as pessoas só olham o funil com esse viés de marketing e fechamento, venda aqui, mas há uma nova fase em que a gente chama que é o funil em ampulheta, em que a gente vai expandindo receita, inclusive expansão de receita, crescimento de clínicas, né, que ela vem muito sobre essa parte de como a gente expande pela própria base e a gente trabalha com indicação. Até porque está mais caro anunciar, é muito mais caro atrair a atenção das pessoas, seja pelo tráfego pago, seja pelo tráfego orgânico. Então, uma estratégia bem estruturada em marketing ajuda e faz com que a clínica ela escale e a gente consiga trabalhar
essas outras etapas do funil. Então, como eu falei, a fase de conversão, a parte de conversão, a consulta não, desculpa, a consulta ela começa no atendimento, que é essa fase de seleção, é esse primeiro vale aqui, e depois ela continua por todo esse funil para a parte de baixo aqui, tá certo? Deixa eu apagar aqui para a gente dar seguimento. O que é a fase de seleção, né? É o primeiro contato, onde a gente vai qualificar esse lead e vai conduzir ele para o agendamento. Então, componentes da fase: resposta ao lead, entendimento da demanda, direcionar melhor essa pessoa e agendar de forma estruturada para que ele compareça à consulta. Tá? Então, basicamente, são essas 4 fases que estão subdivididas em atender, entender e, de fato, fazer com que ele avance para a próxima fase, que é o agendamento estruturado. Tá? As 2 etapas da seleção, né? Primeiro, atendimento, então recepção do contato, escuta ativa, compreensão da dor, validação, profissional, para que de fato você entenda que com a dor que ele tá chegando até você, você consegue e a médica em si, a especialidade, ela resolve aquela questão ali. Então é muito importante. Eu estava anteriormente aqui criando a lista dos protocolos, procedimentos, enfim, tratamentos que o médico que a gente atende, ele realiza para passar para assistente virtual, para ela entender com profundidade. A gente está criando scripts únicos para cada tipo de procedimento que aquela pessoa passa. Então, aí eu estou falando de pós-consulta, tá? É na fase de adoção do funil ali. Para que a gente consiga comunicar com o que a pessoa está passando, qual o tratamento que ela está fazendo. Então, é muito, muito importante. E a gente está criando scripts, por exemplo, quando o marketing coloca um anúncio no ar, sobre o que isso é compartilhado com a secretária, com a assistente virtual, para que ela saiba quais são os anúncios que estão ativos. É claro que existe um traqueamento para que ela saiba de onde veio, mas esse traqueamento ele vai me dizer através ali da URL de onde veio, mas ela tem que saber qual é aquele anúncio, até para que ela consiga direcionar melhor a conversa, e, inclusive quando é feito um anúncio para eh, determinado tratamento, determinada procedimento de estética que seja, tem que ser pensado qual é o script para que, se ela veio a partir daquilo que está sendo comunicado naquele criativo, eu preciso ter uma conversa personalizada com essa pessoa. Eu não posso falar como posso te ajudar. Isso é muito fora de contexto, quebra a expectativa. Como eu falei, marketing ele vai gerar para a gente uma expectativa. Quando eu quero essa expectativa nessa comunicação, quer ver um exemplo disso até dentro do marketing? Se eu crio um criativo e direciono para um site em que o meu site, exemplo, eu estou falando de um bioestimulador, e a pessoa está interessada naquilo ali, e eu direciono para um site geral, um site em que é um site institucional, isso é uma quebra muito grande de expectativa de discurso, quebra de posicionamento. E o atendimento, basicamente, hoje eu enxergo que o WhatsApp, como a gente tem muitos anúncios que direcionam direto para o WhatsApp, ele é um novo site. Então, é necessário que a secretária, a atendente, a assistente virtual, o time comercial a Concierge, estejam alinhados com o anúncio que está sendo feito quando direciona, para que a conversa esteja contextualizada, ela consiga contextualizar a conversa, tá? E na etapa 2, etapa de conversão. Então, vai apresentar o caminho, conduzir de forma estruturada, direcionar e agendar. É claro que na fase de agendamento existem estratégias para que eh, ela consiga confirmar aquela pessoa, para que ela compareça, a gente não tenha taxa de no-show. Então, primeira conversão do funil, atender bem não é converter é conduzir. A gente tem que conduzir essa pessoa a partir do que ela entrou em contato com a gente. Se foi uma indicação, saber de quem foi, se essa indicação quem foi. Se é interessante você contextualizar, se você tiver um CRM de fato que tem muitas informações, se ela te disser quem é a indicação, você vai procurar e vai saber qual aquela pessoa e qual foi o tratamento que ela fez. Porque aí já contextualiza. Porque muitas vezes mulher, enfim, pessoas, né?
fala: "Ó, essa médica tratou isso em específico, isso para mim ela resolveu essa questão", você até inclusive pode perguntar: "Ah, mas essa pessoa que me indicou, ela falou alguma coisa da doutora sobre qual tratamento, sobre o que você está buscando?", porque isso já te contextualiza para que você atenda da melhor forma, direcione ela da melhor forma para a etapa de conversão, perfeito? Então, atendimento estruturado, né, tempo de resposta definido, script base não robotizado, a gente cria e simula todos os possíveis cenários em que a gente pode já criar uma mensagem, até a gente coloca isso na nossa semana de estruturação comercial, que é a segunda semana, a gente define, cria, a gente envia um briefing para entender qual é a realidade da clínica, o que as secretárias, atendentes já têm de script, a gente entende a partir do desenho da jornada o que a gente pode criar de novas mensagens, revisar o que já existe também, mas só que a gente sempre fala, as mensagens elas existem para direcionar e existem casos e casos. A mensagem ela está pronta, basta um comando que ela está ali pronta dentro do CRM, mas a gente pode e deve personalizar, tá? Clareza sobre oferta, então é muito importante. Eu falei um vídeo só sobre isso, eu fiz questão de trazer antes do funil, inclusive, sobre a oferta. Como eu falei antes aqui, eu estava revisando e criando quais são as ofertas que esse médico, essa médica, ela oferta para os seus pacientes e como isso pode impactar, quais são as informações, tá? E postura consultiva. Sempre você é uma especialista. Isso é muito importante. Quando a gente fala que a consulta, ela inicia no atendimento, então a concierge do cuidado, ela tem esse papel de ser uma guardiã de tudo que a médica presta como serviço, como cuidado. Então, é necessário que a concierge, a atendente, a assistente virtual, ela saiba tudo que é executado ali e ela saiba explicar com determinada clareza. É claro que ela não é formada, não é médica, mas com as informações mínimas necessárias para que você consiga se portar como alguém consultivo e avançar essa pessoa, direcionar ela a partir da dor dela e do que ela te pontuou ali. Então, o atendimento precisa sustentar a narrativa criada no marketing. Desculpa aí. Então, vamos dar seguimento aqui, não vamos parar não. O agendamento, ele é igual à primeira conversão. Então, no funil, acho que eu trouxe só o funil aqui. Não, deixa eu ver aqui lá atrás. O agendamento, ele está aqui, ó, nessa fase. Consulta, avaliação. Então, o agendamento, ele é a primeira conversão que a gente tem, porque ele sai dessa fase de seleção, conversão propriamente dito, porque a gente tem o reconhecimento, educação, quando a pessoa entra em contato, é um tipo de conversão, é algo que a gente vai analisar nas taxas, mas uma conversão em que ele deixa de ser um lead, um desconhecido, se torna alguém que vai botar a mão no bolso e agendar uma consulta, a gente tem médicos que exigem pelo menos 30% de acordo com a lei para agendar aquela consulta ali, é de fato um potencial paciente. Então, essa é a primeira conversão, e o agendamento, a consulta, ela não é meramente algo administrativo, ela é de fato uma conversão. E ela tem que ser tratada assim, ela é comercial. A primeira conversão ali, que é o agendamento, é uma fase comercial, como eu trouxe aqui. Então, estrutura da condução: escuta, validar a dor, explicar o próximo passo e direcionar, claro, para o agendamento. Indicadores da fase de seleção: tempo médio de resposta. Aqui está 15, mas aqui para a gente trabalha com 5, tá? Taxa de agendamento, quanto a gente converte em pessoas que entraram em contato para agendar. E motivo de agendamento é importante saber, analisar isso. Existem já IAs que fazem isso. E direcionamento claro para a agenda. Medição transforma intuição em decisão. Se você não conduz, o paciente ele vai decidir sozinho. Então, medição transforma intuição em decisão. É necessário, eu estava falando, inclusive, a gente fez um treinamento hoje com o time comercial, falando que muitas vezes clínicas de fato lucrativas, clínicas que geram muito resultado, são clínicas que têm
decisões, desculpa, clínicas que têm dados confiáveis para tomar decisões. Então, se a gente está trabalhando, por exemplo, com um CRM, que eu consigo mensurar, pode ser uma planilha, tá? A gente fala muito CRM, mas pode ser uma planilha, em que eu estou ali colocando todas as informações, é necessário o comprometimento da equipe para colocar aquilo em prática. E o comprometimento da equipe vem muito de ações e processos simples no dia a dia para que aquilo seja executado. Então, quando a gente implementa um processo comercial, a gente tem muito cuidado em criar algo robusto e validado, porque a gente já tem vários clientes que a gente faz isso, mas também entender o cenário da pessoa que está executando, o próprio cenário da clínica, a complexidade e quais são as tarefas que aquela pessoa que vai executar faz, para que a gente consiga garantir que a estrutura implementada ela seja executada no dia a dia. Eu preciso de disciplina. Não adianta nada eu criar um CRM lindo, com várias etapas, automação, um monte de tag, tudo lindo e maravilhoso na teoria, mas na prática isso não acontece. Então eu não consigo extrair dados confiáveis e informações ali. Então é necessário que seja algo robusto, algo que nos traga clareza, mas que a gente também faça isso escalonado, vai implementando um processo mais arroz com feijão, mas que tenha todas as informações necessárias para a gente começar a analisar, entender como funciona na prática. Por isso que na nossa estruturação comercial, a gente tem 3 fases, que é a fase da implementação. É claro que a implementação ela é muito personalizada de acordo com a clínica, mas na prática, né, as coisas não saem como planejado. E a gente tem a fase de consolidação, não, desculpa, de sustentação, para que a gente entenda como está acontecendo na prática e adaptando e criando rotinas de acordo com a clínica. E por último, a gente tem a fase de consolidação, que aí sim, a partir do que a gente já viu que foi implementado, funcionou na prática, o que não funcionou, a gente tirou, a gente adaptou e entendeu o que faz sentido para a clínica, para aquele momento ali, a gente tem ali já dados confiáveis, uma rotina implementada, então a gente fica até as coisas darem certo. Então, o que eu queria falar muito era sobre isso. Essa fase de seleção é uma fase muito importante. É uma fase em que muita gente perde leads aí por falta de um atendimento estruturado, um atendimento que responde rápido, que tenha follow-up, que sabe de fato avançar a parte de conversão, tenha scripts ali, tenha informações, aborde a partir da dor. Então, esse framework aqui é interessantíssimo, né? Você escuta, valida a dor, explica o próximo passo e direciona. Eu trouxe isso aqui também de forma diferente, mas basicamente é a mesma coisa, né? Componente da fase, resposta ao lead, entender a demanda, direcionar da melhor forma e agendar de forma estruturada esse lead. Estruture essa fase para que você tenha o máximo retorno de investimento. Porque se eu consigo converter melhor esses leads, eu diminuo o meu custo por lead, né? O CPL. Se essa fase está mais estruturada, eu consigo avançar ele de forma mais fluida possível, melhor atendimento, mais alinhado, eu consigo ter um paciente mais satisfeito, eu consigo indicar ele, que é o funil aqui, né? Consigo mais indicação, eu consigo expandir mais, eu consigo reativar, consigo indicar, conseguir mais indicações. Isso vai fazer com que o meu custo de aquisição de clientes diminua. Se eu consigo maior retenção, eu consigo mais lucratividade. Se eu consigo indicação, eu consigo mais lucratividade ainda sem ter investido R$ 1 em marketing. Então, essa fase é uma fase crucial, muito importante em todo o funil. Eu espero que eu tenha cobrido todos os pontos e eu vou trazer cada vez mais conteúdos. E o próximo conteúdo que eu vou falar vai ser a própria consulta, avaliação, sobre a confiança do médico, sobre a quebra de expectativa do marketing, quebra de expectativa de posicionamento. A gente tem visto muito essa visão do médico de marketing mesmo, né, de posicionamento, em como a consulta o médico tem que exalar confiança, mostrar que ele, além do que com certeza ele é detentor de informações, ele é detentor de bastante conhecimento da especialidade dele, né, ser uma consulta olho no olho, com bastante informação, uma consulta que a pessoa ela sinta confiança em seguir aí no atendimento. Então, obrigado, se você gostou, deixa seu like e até o próximo vídeo.